Realmente a fase do São Paulo anda tão nefasta que para cada um acerto você tem 10 erros. E isso também, obviamente, se estende à produção dos seus uniformes. Seja muito bem-vindo, eu sou Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago. Esse aqui é o Quarta-feira, que eu falo sobre design e esporte de um jeito que ninguém soube explicar pra você até hoje. Recuse imitações. Bom, como vocês viram, foi lançada na última semana a camisa tão ansiada do São Paulo, seu uniforme número 1, que já estreou com uma derrota bizarra pro Água Santa, gerando uma crise absurda entre Rogério Ceni e o elenco do Tricolor. Mas isso é assunto para outros canais. Aqui eu vou analisar em todos os seus detalhes a camisa número 1, que foi lançada no último dia 18 de março de 2022. Para começar a análise da camisa, a gente precisa entender um pouco do contexto e como é que se conecta essa relação entre o vídeo de divulgação, toda a parte promocional que está por detrás deste lançamento e o produto em si. Aqui a gente tem um vídeo muito bem produzido, mais um vídeo bem produzido, e aqui uma nota alta para a Adidas e para os seus parceiros que fizeram realmente um vídeo muito bom, já tinham feito um vídeo igualmente bom lá na camisa do São Paulo, que está aqui, que eu falei para vocês, o uniforme número 3. Caso você não tenha visto esse vídeo, tá aqui, ó, análise mais completa a respeito desse uniforme. Bom, o vídeo tem duração de 93 segundos, cada segundo relativo a um ano de existência do Tricolor, e tem essa produção que traz a junção, esse fio condutor, essa listra condutora, que começa com a mão de uma idosa ouvindo rádio, a era do rádio, que era a era de ouro do rádio quando São Paulo começa a aparecer pro mundo, né, nas suas origens, até a gente chegar nos tempos atuais. Então tem essa coisa dessa timeline, desse heritage, dessa ancestralidade, e a gente tem o querido Fábio Braza, rapper, poeta, que é São Paulino roxo também, fazendo a composição dessa trajetória de glórias do time tricolor, desde as glórias do passado até a exigência do respeito vigente para o nosso zeitgeist, para o nosso tempo atual. E aí um ponto interessante de ressaltar nessa comunicação, sem dúvida alguma, eu já falei também aqui, clica aqui nesse vídeo, sobre essa relação de simbiose com a cidade de São Paulo. Sim, o Corinthians, de uma maneira muito esperta e até sorrateira, começou a se apropriar dos símbolos de São Paulo para se estabelecer definitivamente como o time da cidade. Coisa que o Palmeiras fica um pouco mais atrás, e o São Paulo, por levar o nome da cidade, não se apropriava disso e começou de uns tempos para cá a fazer esse movimento já mais evidenciado de se estabelecer como o time que leva o nome da cidade. E aí, obviamente, você tem uma busca por uma comunicação mais irreverente, uma linguagem gráfica mais conectada com o que a galera jovem quer, essa coisa do uso do grafite, dessa coisa mais urbana, de você ter essas telas como se fosse uma court, uma quadra de basquete de rua. Então esses elementos de urbanidade da cidade estão presentes ali no clipe que é gravado em estúdio, além da junção da torcida, de torcedores ilustres, celebridades, como é o caso do próprio Braza, e também a junção com o elenco de jogador. Mas vamos à análise direta do produto, sem delongas. Bom, do ponto de vista estrutural, sem grandes novidades, a gente tem aí o uso por parte da Adidas de um template que se transformou em um template vitorioso agora com a vitória da Argentina na Copa do Mundo, e também como uma promessa de sucesso com a chegada da Itália, que agora passa a ser produzida pela marca das três listras. O ponto central aqui que pega pra mim, além da questão do uso do template Raglan, que eu também já abordei aqui em outro vídeo, clica aqui, que é essa junção entre o peito e as mangas, esse tipo de modelagem, a estrutura de design desse template, que é o template do catálogo Teamwear Tiro 23, que é esse template que tem esse barramento nas laterais. E aí esse é o grande problema. Primeiro, pelo excesso do uso da cor preta, uma vez que o São Paulo se identifica mais com o vermelho. Se você pegar uma camiseta toda branca, já expliquei aqui várias vezes, e colocar uma gola preta, você vai remeter ao Corinthians. Se você pega uma camiseta toda branca, Santos. Se você pega uma camiseta verde com uma gola, seja ela V ou careca, e pinte de branco, você vai remeter ao Palmeiras. E o São Paulo, por ser tricolor, ficou associado mais com o vermelho exatamente para se distinguir identitariamente dos demais. Ao utilizar esse barramento lateral, esse frame lateral, você acaba puxando um ponto focal importante, criando um conflito também, além de poluir demais a camisa, se você comparar com o que seria a camisa original. Uma solução interessante que poderia ter sido utilizada seria a aplicação de dourado para essa barra lateral mais grossa, ou ainda se ela fosse feita nas três listras do São Paulo, aí sim você teria realmente uma homogeneidade de projeto muito mais consistente, além de, obviamente, o uso dos barramentos de manga. Outra solução seria fazer a aplicação em dourado, nesse tom de areia, fazer uma integração também homogênea e que conversasse melhor com os agasalhos.
detalhes. Bom, do ponto de vista de posicionamento das faixas no peito tá perfeito, é algo que a gente já sempre brigou aqui e conseguiu finalmente que fosse mudado. A proporcionalidade de uso dos elementos aqui é uma parte bem importante, principalmente olhando para a parte frontal da camisa. Então você tem a utilização do símbolo das 3 listas da Adidas já no módulo Decutler, ou seja, sem o uso da aplicação Adidas embaixo. É uma tendência cada vez maior para poder se utilizar a marca que já está tão pregnada no inconsciente coletivo em meios digitais e agora também trazendo isso para o mundo físico. Quando as pessoas veem essas 3 listas, automaticamente já fazem associação com a marca da Adidas, porque isso tem sido pregnado, ou seja, repetido durante décadas e mais décadas com uma frequência absurda, com uma consistência absurda. Então todo mundo que olhar vai reconhecer a marca, porque é uma marca globalmente reconhecível. Então isso é muito bacana. Acho que a aplicação tem que ser sempre no preto ou de repente um tom de pérola sobre branco para ficar mais delicado. Não só a favor da aplicação do logotipo desse símbolo da Adidas em vermelho, porque fica com um aspecto amador, parece camisa feita por piratas ou por camelôs, então totalmente contra. Do ponto de vista de aplicação do escudo, aquele mesmo problema que a gente já falou, as bordas laterais continuam com um tamanho diferenciado por conta do uso do bordado, e aí você também tem uma falta de homogeneidade por conta das aplicações das estrelas que ficam no escudo serem feitas por termofusão, não é bordado. Então, ou você faz todo um projeto que engloba o símbolo e mais as estrelas dentro de um mesmo padrão, ou seja, tudo bordado, ou então tudo feito com termotransfer, com os pets de alto e baixo relevo, enfim, isso é algo que precisa ser solucionado urgentemente. A aplicação do logo do Sportsbet.io, embora seja um logo bonito e que seja com uma fonte mais fina, ele deveria ser um pouco menor, porque ocupa muito espaço por conta dessa área gerada do símbolo do Sportsbet.io, que seria esse globo ou ainda esse grafismo que remete ao meio de campo. Então essa é a análise da parte frontal. Na parte traseira realmente está muito problemático, por conta desse uso do raglan que eu falei para vocês, que é esse encaixe de modelagem que separa o ombro, a gola do peito. Na parte traseira, principalmente aqui onde você tem a parte de evaporação da sudorese, você tem um problema importante que acontece, porque o transfer não gruda ali. Então todas as informações ali atrás ficou completamente amontoado. É um balaio de gato. Você tem a aplicação do Sportsbet.io, que já tem um erro hierárquico, né? Que ali deveria ser o nome do jogador, número e o Sportsbet.io no barramento. E aí fica a dica pra galera do Sportsbet.io de marketing, de branding, que é ruim para a própria marca tá ocupando esse espaço, por mais que no foco da câmera, na hora que o jogador tá de costas ou nas fotos que vão ser publicadas nos portais, a marca apareça primeiro, beleza. Só que ele está pagando por esse espaço, só que ao mesmo tempo é ruim, porque você tem uma subversão hierárquica no sentido de aplicação do nome dos jogadores, e na parte de baixo ficaria muito mais harmônico. Com isso você conseguiria subir os números que estão ali jogados. Você vê que eles estão encaixados pelo topo da continuidade das faixas. A continuidade das faixas, que é uma identidade tricolor, só que é problemática para os dias de hoje você fazer essa faixa contínua sem você conseguir construir um sistema de fonte, um sistema tipográfico que dê a funcionalidade necessária e cumpra essa função. Então você tem um problema muito importante, porque a fonte está alinhada pelo topo, está totalmente solta, então a impressão que se tem é que está tudo meio que escangalhado, além da fonte do nome ser a mesma fonte utilizada no ano passado. Ou seja, a fonte do nome não é a mesma fonte do número, que obviamente entra em conflito com a fonte do Sportsbet, com a marca do Sportsbet.io. Então o que precisaria ser feito para poder corrigir isso? Simples, baixa o Sportsbet.io para baixo do número, alinha o número pelo centro da faixa e sobe o nome do jogador, podendo trabalhar então um nome um pouco maior. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti o jogo a convite da Federação Paulista e a 5 metros de distância você não consegue enxergar quem é o jogador. Você imagina quem está no estádio lá em cima, não vai conseguir ver mesmo. Pior ainda para os narradores. Então assim, sempre que tiver a faixa contínua, a ideia é que se aplique com uma única cor, preferencialmente em preto,
Mas para que se faça essa aplicação em preto, você precisa tirar elementos marginais que estão tanto na gola, esses grafismos não fazem o menor sentido, e também nos barramentos de manga e na parte traseira, para exatamente evitar esse corintianismo na camisa do São Paulo. Então é muito importante que esses elementos sejam arrumados. Daria para corrigir hoje? Dá. Você teria que fazer o quê? Passar a aplicação, como eu falei, do Sportsbet.io para o barramento, centralizar, como está nesse exemplo aqui, a tipografia, que é péssima, né? Um desenho de fonte horroroso, super gordo. Então o que acontece? Super bold. Então o que acontece? Como ela é muito grossa, você não tem um espacejamento, um kerning entre as fontes e o outline, as linhas de contorno para separar a figura do fundo, também são muito fininhas. Então, na projeção de distância do estádio, por isso que eu demorei para fazer o vídeo, eu queria ver a funcionalidade da camisa, você vendo a funcionalidade dela em campo. E deixou muito a desejar nesse quesito, porque tem princípios básicos de design visual, de comunicação visual, que não estão sendo atendidos. Essa tinha tudo para ser uma camisa que seria uma das melhores da Adidas, mas ela é uma das piores. A funcionalidade dela só se dá se você comprar na loja e não fizer nenhuma customização, não colocar nem nome e muito menos o número. Aí ela tem uma certa beleza e funcionalidade, mas quando você precisa de todo o conjunto, e aí é um erro do clube, junto com a fornecedora na parte de elaboração de contratos, para poder ter um guardião de marca, alguém que possa cuidar desses detalhes e garantir que um produto tão caro, né, há de se convir comigo, chega quase a R$380 quando você customiza para os padrões brasileiros, ainda mais nessa crise absurda que o país atravessa desde a parte da pandemia, é algo completamente fora da casinha. Então precisaria se corrigir muita coisa nessa camisa, e para mim uma das piores camisas que a Adidas fez para o São Paulo até hoje. Vamos aguardar para ver como fica o uniforme número 2, mas o número 1 realmente precisa desses ajustes para ontem. Bom, então é isso, espero que você tenha curtido, não deixe de dar seu like, compartilhe com os amigos, não se esqueça, é quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém soube contar para você. Recuse imitações, tá feio, copia, mas não faz igual, bate do mago, até.